O 3I Atlas está se aproximando de Marte e justamente nesse momento a NASA silencia. Sites saem do ar, atualizações são bloqueadas e o que deveria ser o maior evento astronômico do ano virou um mistério global. Enquanto o primeiro objeto interestelar confirmado desde Oumuamua cruza nosso sistema solar a mais de 60 mil quilômetros por hora, plataformas de monitoramento da Agência Espacial Norte-Americana simplesmente pararam de funcionar. Mas o que exatamente está acontecendo nos bastidores? O que a NASA não quer que vejamos? Se você gosta de descobertas reais, explicadas de forma direta e sem enrolação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você entende o que a ciência revela e o que ela tenta esconder. Em janeiro de 2025, o mundo científico foi sacudido pela confirmação. Um objeto vindo de fora do nosso sistema solar estava em rota de aproximação com Marte. Batizado de 3I Atlas, esse visitante interestelar seria apenas o terceiro objeto confirmado dessa categoria na história da astronomia moderna. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. O segundo, o cometa Borisov, em 2019. Agora temos o 3I Atlas. E desta vez, algo é fundamentalmente diferente. Diferente de Oumuamua, que passou rapidamente pelo sistema solar antes que pudéssemos estudá-lo adequadamente, o 3I Atlas está sendo monitorado há meses. A ESA, a Agência Espacial Europeia, foi a primeira a detectar o objeto ainda em rota distante. A NASA confirmou posteriormente, assim como agências da China e dos Emirados Árabes Unidos. Todos os telescópios espaciais disponíveis foram redirecionados para acompanhar sua trajetória. E todos chegaram à mesma conclusão. Esse objeto viajou através do espaço interestelar por milhões, talvez bilhões de anos, até cruzar com nossa vizinhança cósmica. A velocidade hiperbólica do 3I Atlas, aproximadamente 60 km por segundo, confirma sua origem extrasolar. Nenhum objeto nascido no sistema solar poderia atingir essa velocidade sem a influência gravitacional de outra estrela. As análises espectrográficas preliminares indicam uma composição atípica, diferente dos cometas e asteroides que conhecemos. Não há cauda de gás característica. Não há o padrão de sublimação esperado. É como se o objeto fosse feito de algo mais denso, mais resistente, algo que desafia nossas categorias tradicionais. O diâmetro estimado do 3I Atlas varia entre 5 e 7 quilômetros, o que o torna significativamente maior que Oumuamua. Seu formato ainda é objeto de debate, mas as primeiras reconstruções sugerem uma estrutura alongada, possivelmente cilíndrica ou em forma de charuto, exatamente como Oumuamua. Essa semelhança morfológica não passou despercebida pela comunidade científica. E então veio a ejeção de massa coronal. No final de setembro de 2025, o Sol liberou uma das mais poderosas ejeções de massa coronal da década. Bilhões de toneladas de plasma magnetizado foram arremessadas no espaço, criando uma tempestade solar que atingiu Marte dias depois. Essa CME, como é chamada, tinha potencial para interferir em todos os sistemas eletrônicos e sensores das sondas marcianas, mas também apresentava uma oportunidade única. Com o 3I Atlas se aproximando do planeta vermelho justamente nesse período, as partículas solares poderiam iluminar características ocultas do objeto, revelando detalhes sobre sua composição e estrutura que nenhum telescópio conseguiria captar. A comunidade científica internacional se preparou. A sonda Mars Express, da ESA, reposicionou suas câmeras. A missão chinesa Tianwen-1 ajustou seus instrumentos. Os Emirados Árabes redirecionaram a Hope Mars Mission. E a NASA, com seu rover Perseverance em solo marciano e diversas sondas em órbita, prometeu transmissões ao vivo e atualizações em tempo real. Então, o silêncio.
Nos primeiros dias de outubro de 2025, enquanto o 3I Atlas alcançava sua máxima aproximação com Marte, a menos de 15 milhões de quilômetros do planeta, os sistemas de informação da NASA começaram a falhar. O site de rastreamento de objetos próximos da Terra saiu do ar. As transmissões prometidas foram adiadas sem explicação. E-mails de cientistas solicitando atualizações ficaram sem resposta. O canal oficial de comunicação da agência sobre o evento simplesmente parou de publicar. A justificativa oficial? Paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Questões orçamentárias, problemas técnicos não especificados. Mas a ESA continuou operando normalmente. A China divulgou dados preliminares. Os Emirados Árabes publicaram imagens de Marte durante a tempestade solar. Somente a NASA, a agência com mais recursos e mais sondas próximas ao evento, permaneceu em silêncio. E aqui começam as perguntas que ninguém está fazendo publicamente, mas que ecoam nos bastidores da comunidade astronômica internacional. Por que apenas a NASA silenciou? Porque justamente durante o momento mais crítico da aproximação. E, mais importante, o que as sondas norte-americanas realmente capturaram? Vamos aos fatos técnicos que tornam esse silêncio ainda mais intrigante. O 3I Atlas não está apenas passando perto de Marte. Sua trajetória foi calculada com precisão absurda por múltiplas instituições independentes. O objeto entrou no sistema solar vindo da direção da constelação de Sagitário, a mesma região do céu de onde veio o famoso sinal WOW, captado em 1977 e até hoje inexplicado. Essa coincidência direcional levantou especulações imediatas, embora a comunidade científica oficial tenha sido rápida em descartar qualquer conexão. Mas a coincidência não para aí. A órbita do 3I Atlas mostra uma precisão gravitacional que desafia os modelos de perturbação estelar. Para um objeto viajar bilhões de quilômetros através do espaço interestelar e entrar no sistema solar, exatamente no ângulo e velocidade necessários para passar tão próximo de Marte, as probabilidades são astronômicas, literalmente. Alguns astrofísicos calcularam essas probabilidades. Os números variam, mas a maioria converge para algo em torno de 1 em 10 milhões. É possível? Sim. É provável? Absolutamente não. E então temos a anomalia de aceleração. Dados preliminares da ESA, divulgados antes do silêncio da NASA, indicaram uma pequena mas mensurável mudança na velocidade do 3I Atlas, que não pode ser explicada apenas pela gravidade solar. Oumuamua apresentou uma anomalia similar, que foi atribuída, não sem controvérsia, à degaseificação assimétrica, como se fosse um cometa liberando jatos de gás que o impulsionavam. Mas o 3I Atlas não mostra sinais de degaseificação. Não há cauda, não há pluma de gás detectável. E mesmo assim, ele acelera. Professor Avi Loeb, de Harvard, um dos principais defensores da hipótese de que Oumuamua poderia ser um artefato tecnológico, já se pronunciou sobre o 3I Atlas. Em suas palavras, publicadas antes do apagão de informações. Se este objeto está acelerando sem mecanismo visível, precisamos considerar todas as hipóteses, incluindo aquelas que nos fazem desconfortáveis. A hipótese desconfortável a que ele se refere é, claro, a possibilidade de propulsão artificial. Mas vamos ser claros, não há evidência definitiva disso. O que há são dados anômalos, silêncio institucional e perguntas sem resposta. A Agência Espacial Europeia, que manteve sua transparência durante todo o evento, divulgou imagens de baixa resolução do 3I Atlas, capturadas pela Mars Express. As imagens mostram um objeto alongado, com reflexão superficial consistente com metal ou rocha metalizada.
A temperatura de superfície é surpreendentemente baixa para um objeto tão próximo do Sol, sugerindo uma composição altamente refletiva ou algum mecanismo de dispersão térmica eficiente. A missão JUICE, também da ESA, que estava em trânsito para Júpiter, redirecionou temporariamente seus instrumentos para observar o 3I Atlas à distância. Os dados espectrográficos indicaram presença de elementos pesados na superfície, ferro, níquel e traços de elementos raros da Terra que normalmente não são encontrados em concentrações tão altas em cometas ou asteroides naturais. Então, o que realmente está acontecendo? Existem 3 hipóteses principais sendo debatidas em círculos fechados da comunidade científica. A primeira é a explicação natural. O 3I Atlas é simplesmente um objeto interestelar incomum, talvez o núcleo metálico de um planeta destruído em outro sistema solar, ejetado para o espaço interestelar após uma colisão catastrófica. Sua composição anômala seria explicada por processos geológicos de outro mundo. A aceleração seria causada por algum mecanismo que ainda não compreendemos completamente, talvez liberação sutil de gases não detectáveis ou efeitos de pressão de radiação em sua superfície metálica. O silêncio da NASA seria apenas coincidência burocrática e má comunicação institucional. A segunda hipótese é que o 3I Atlas seja um remanescente de um sistema estelar jovem, possivelmente ejetado durante os estágios finais de formação planetária. Objetos assim podem ter composições exóticas e trajetórias improváveis devido aos caos gravitacionais de sistemas em formação. Essa explicação mantém o objeto dentro dos limites do natural, mas admite que estamos observando algo extremamente raro e valioso cientificamente. E então há a terceira hipótese, a que ninguém quer dizer em voz alta, mas que circula em conversas privadas e e-mails criptografados entre astrônomos. E se o 3I Atlas não for natural? E se for uma sonda? Um observador, um artefato de uma civilização há muito extinta, enviado ao espaço interestelar milhões de anos atrás, cruzando a galáxia em uma missão que seus criadores jamais verão concluída? Essa possibilidade, por mais improvável que pareça, não pode ser descartada sem evidências conclusivas. E o problema é justamente esse. As evidências que poderiam confirmar ou negar essa hipótese estão sendo retidas. A Perseverance, o rover mais avançado já enviado a Marte, tem câmeras capazes de capturar imagens de alta resolução do céu marciano. Durante a aproximação máxima do 3I Atlas, o objeto deveria estar visível a olho nu no céu de Marte. Uma estrela móvel, cruzando o firmamento vermelho. A NASA prometeu essas imagens. Cientistas ao redor do mundo aguardavam ansiosamente. E então, nada. As últimas atualizações oficiais da NASA sobre o 3I Atlas datam do final de setembro. Desde então, silêncio absoluto. Pedidos de informação sob a Lei de Liberdade de Informação já foram protocolados por jornalistas científicos, mas as respostas podem levar meses. Enquanto isso, o 3I Atlas continua sua jornada. Após passar por Marte, o objeto seguirá em direção ao sistema solar externo, eventualmente deixando nossa vizinhança cósmica da mesma forma misteriosa como chegou. A janela de observação está se fechando. Cada dia que passa, o objeto fica mais distante, mais difícil de estudar, mais envolto em sombras e especulações. O que sabemos com certeza? Que algo excepcional cruzou nosso sistema solar, que esse algo desafia nossas categorias e compreensão, que múltiplas agências espaciais capturaram dados sobre ele, e que a agência com mais recursos decidiu não compartilhar o que descobriu. Talvez, nas próximas semanas, quando a paralisação governamental terminar e os canais de comunicação forem restaurados, a NASA finalmente divulgue as imagens e dados prometidos. Talvez descubramos que não há mistério algum, apenas burocracia e timing infeliz. Ou talvez
descobramos que estávamos certos em nos perguntar, que o silêncio foi proposital, que as imagens mostram algo que muda tudo, porque aqui está a verdade incômoda que ninguém quer admitir. Se o 3i Atlas fosse apenas mais um pedaço de rocha interestelar, não haveria razão para o silêncio. Anomalias científicas são celebradas, não escondidas. Descobertas incomuns são publicadas imediatamente, não retidas. A ciência prospera na transparência. Então, quando a transparência desaparece, quando as atualizações param, quando os sites caem e os e-mails ficam sem resposta, só podemos concluir uma coisa: algo diferente está acontecendo. Talvez estejamos diante do maior visitante interestelar da história, ou talvez de algo que nunca foi apenas um visitante. Nos próximos dias, novas imagens podem revelar o que realmente está cruzando o Sistema Solar. E claro, você vai ver tudo aqui, no Mistérios Cósmicos Brasil.